Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, a nossa unidade curricular, Programação de Jogos Digitais 1, correto? Então, estamos conectados novamente aqui, hoje vamos dar continuidade à nossa aula de algoritmo, tá? Deixa eu abrir o chat aqui, eu vou ver quem que me deu bom dia ali, um monte de bom dia, né? Nicolas, bom dia, Nicolas. Já vai abrir o chat ali, tá bom? Vamos começar aqui a aula. Tá bom então, né? A Yália, Thaís, o Luiz, o Fábio, o Nicolas, o Brian, o Caio. Aí tem mais uma galerinha que começou lá na frente que eu não consegui ler agora. Mas bom dia para todo mundo aí, né? Um ótimo dia para nós. Vamos começar aí nossa segunda aula de vocês, né? A minha primeira do dia. Tá bom? Bom dia, Caio. Vamos começar então. Começar não, né? Vamos dar continuidade no que a gente já começou na aula anterior. Nós estávamos vendo alguma coisa de algoritmo, né? Uma base de algoritmos. Vamos continuar vendo então o que são algoritmos. Vamos entender sobre construção e estrutura de algoritmo. Tá ok? Vamos continuar então. Um minutinho para vocês aqui, ó, uns 3 minutinhos para vocês desvendar aqui esse quebra-gelo aqui, tá bom? Lá, ó, raciocínio lógico. 9 crianças estão sozinhas em uma casa. Todas dentro de uma casa. E todas moram lá, nessa casa. A primeira está passando roupa, a segunda está assistindo TV, a terceira está cozinhando, a quarta está jogando damas, a quinta está tomando banho, a sexta está ouvindo rádio, a sétima está dormindo e a oitava está se vestindo. O que a nona criança está fazendo? Bora lá responder no chat, professor, aí. 3, 5 minutinhos aí para a gente tentar resolver esse enigma aí, esse raciocínio lógico, tá bom? E aí, turma, tudo certo? Ó, o Matheus já veio com uma questão ali já, né? A nona criança, o que a nona criança está fazendo, né, Matheus? Quem mais? Bora lá, quem mais? Yasmin também concorda com o Matheus? Quem mais concorda com o Matheus? Quem discorda do Matheus? Caio concorda também? Ô, Yasmin, foi o único que você conseguiu entender? Não, não foi não. Mas parabéns então, né? Parabéns. O Luiz concorda, o Nicolas cuidando do cachorro. Não, não, Nicolas, nem tem cachorro na história aí. Você inventou essa aí. A criatividade tá boa, né, Nicolas? Pode ser que ela esteja cuidando do cachorro também, né? O Luiz concorda. O Nicolas não concorda, falou que tá cuidando do cachorro. O Felipe concorda. Eu gosto de pessoas que pensam diferente aí. Essas pessoas que pensam diferente têm algo para apresentar para a sociedade aí. Que todo mundo pensa igual, né? Que droga, todo mundo pensa a mesma coisa. E quando pensa diferente, daí sempre dá alguma coisa aí para ganhar dinheiro aí, Nicolas. Ou tá fora da casinha mesmo, né, Nicolas? O professor tá te ajudando aí. Eu acho que você pensa diferente, que você é inteligente aí. Quem mais? Todo mundo concorda, então? Vamos fechar nossa brincadeira aí. Então, e a Yasmin, primeira vez que falou que consegue entender um quebra-gelo, um raciocínio lógico, né? Essa questão aí cai em prova de vestibular, bastante. Eu pesquisei, caiu várias vezes já. E é isso mesmo, Yasmin. Você concordou e a grande maioria concordou. A nona criança tá ali no meio, né? A única pessoa que tá jogando dama, né? A gente nunca viu uma pessoa jogando dama sozinho, né? A não ser nos tempos de hoje, né? Que a gente consegue jogar aí no celular, no computador, no tablet, que a gente consegue jogar contra a máquina, né? Fora esse cenário aí, a possibilidade dela estar jogando dama com a quarta criança ali é grande, né? E a resposta é essa mesmo, né? Não vamos aqui
inventar coisa, né? A resposta é essa, ela tá jogando a dama ali com a quarta pessoa, tá? Então quem concordou aí, né, com essa questão aí, todos foram bem, né? Todos acertaram, tá bom? Obrigado aí pela participação. Vamos continuar aqui então. Então vamos dar continuidade, né, à nossa aula de algoritmo, né? Nós estávamos falando algumas linguagens ali, algum início ali de Python, né? Variáveis, o C e o C não, né? O if e o else, lembram? E a gente estava usando a versão online do Python, então vocês podem entrar de novo aí, né? www.online python.com para a gente tentar rodar, tentar não, né? Rodar os nossos códigos lá, igual a gente fez a aula passada. Eu queria ver com vocês só a questão, não sei se eu vou ter que ir até a escola aí para ver essa questão, de a gente poder instalar aí o VS Code na máquina de vocês. Eu não sei se tem suporte também para isso. Então eu teria que ver aí com a coordenadora do curso de vocês, ou com o próprio diretor. Até a professora Nicole pode me ajudar nisso também, de verificar isso com a coordenadora. Eu não lembro o nome dela, não sei se é a Cíntia. Eu acho que é a Cíntia. Conversar com ela para ver se a gente pode ver essa possibilidade da gente instalar aí nas máquinas. Essas máquinas eu não sei se elas aguentam a instalar aí VS Code, Python, né? Tá? Então a gente tem que ver essa questão porque eu queria passar aí um material de programação para vocês, a gente fazer um jogo aí do Pac-Man. Só que se não, só rodando online a gente não vai conseguir fazer. Então, se não tiver essa possibilidade aí, a gente tem que mudar todo o plano aqui de aula para a gente fazer outras coisas, tá bom? Então, mas por enquanto a gente vai continuando que essas atividades dá para a gente fazer da maneira online ali, tá? Então, desafio final que ficou, vocês fizeram, né? Vocês chegaram a fazer esse desafio final, né, turma? Que eu pedi para vocês. Adaptar um exemplo e criar um combate do seu jogo, né? Aqui é o exemplo que eu dei, mas eu tinha pedido para vocês criar um desafio básico com condicional, com condição, né? Daí eu dei esse exemplo e pedi para vocês fazerem, né? Tá bom? Então é isso. Vamos continuar aqui então. Então, imagine um jogo, né, em que os personagens precisam tomar decisões rápidas. Se ele for para a esquerda, ele enfrenta o monstro. Se ele for para a direita, ele tem uma outra possibilidade. E se for pela direita, né, ele tem tesouros. Ou se não fizer nada, o que acontece, né? Então, essas são as questões que a gente encontra dentro de um jogo ou dentro de um software, né, de um aplicativo, que a gente precisa dar funções específicas, né, funcionalidade para esses algoritmos de decisão. Essas tomadas de decisão a gente chama de condicional dentro da programação, tá? Então a gente tem que deixar claro aí qual condição deve ser seguida quando trava em uma condição, né? Se a pessoa for para a esquerda, faça tal coisa, e se ela não for para a esquerda, então faça outra coisa, outra função, outra atividade, né? Então a gente tem que sim, deixar claro isso dentro do código, né? Eu só estou relembrando isso aqui para vocês porque a gente já viu também na aula passada. E vamos aqui agora a esse ponto daqui para frente, acredito que foi aqui daqui que a gente parou, né? No começo de conversa, como que funcionam os algoritmos, né? Então, após entendermos um pouco ali, brincando um pouco ali com os códigos Python, né, dentro de uma introdução básica ali, a gente deu né, já começa a se familiarizar ali com os códigos, entender um pouco da situação de laço, né, as condições ali, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre o que é algoritmo e como ele funciona, né? Então, após entendermos um pouco ali a lógica de programação, que é bem importante, o professor já falou para vocês, a gente aprender a lógica de programação vai servir para a gente, para a vida, né? Vai servir para programação, vai servir para qualquer linguagem de programação que você escolher daqui para frente, né? Seja Python, seja JavaScript, né? React, qualquer outra linguagem, Java, C++, C Sharp, qualquer linguagem que você escolher, a lógica de programação ela vai estar inclusa na tua vida e vai fazer parte importante que você tenha isso para que você possa navegar para essas outras atividades de programação, para a resolução de problemas aí na tua vida, né?
raciocínio lógico aí é importante para a vida, né? Independente, o professor sempre fala isso, bate na tecla, independente de se você vai ser um programador, né? Se você vai ser um game designer, se você vai ser um dentista, um médico, um advogado, um engenheiro ou um empreendedor aí, seu próprio negócio, a lógica de programação e a base de programação vai te ajudar a ser uma pessoa melhor na tua vida, né? Você vai conseguir automatizar aí as tuas atividades, vai conseguir resolver soluções de problemas mais rápido, né? Vai conseguir até codificar, às vezes, uma solução ali para te ajudar no teu dia a dia, um assistente pessoal, uma automação ali para te ajudar a responder questões, e-mails, reuniões, criar alguma coisa, né? Então, a lógica de programação, junto com a programação, vai nos tornar pessoas melhores aí no futuro, né? E se você quiser se tornar profissão para você também, né? Vai ganhar dinheiro e vai se tornar um bom profissional aí. Então, a lógica de programação é importantíssimo a gente desenvolver isso, né? E aprender a criação de algoritmo, né? A gente tem a criação de algoritmos durante a nossa vida inteira, né? Lembra que o professor passou numa das atividades passadas? Levantar, tomar café e vir para a escola é um algoritmo, né? Cada um tem o seu algoritmo aí, acaba seguindo sempre as mesmas regras, né? Tem gente aí que gosta de rotina, vai seguir bem ao pé da letra, né? Tem gente que já não gosta de rotina, vai inverter as ordens durante o dia ali, né? Vai tomar café depois ou nem vai tomar café e vai ser vai ser bagunçado mesmo, né? O seu algoritmo. E tem gente que nem eu, que tem rotina, adoro rotina, então tem um script ali bem certinho, rodando todos os dias, praticamente a mesma coisa, né? Quando roda diferente, né, tem os conflitos aí. Quem gosta de rotina sabe que a gente sofre quando muda a nossa rotina, né? Mas a gente se adapta e continua, né? Então, programa. O programa de computador vai funcionar igualzinho o nosso dia a dia, nossa rotina, né? Então a gente declara ali rotinas para eles, algoritmos, né? Script ali de como ele quer que ele funcione e durante as execuções ele vai funcionar conforme a gente pediu. Então é muito importante a gente aprender a pedir, a aprender a escrever, a comunicar esse script corretamente, né? Não só para o computador, mas na nossa vida também, né? Se a gente não se comunica bem com as pessoas, né? Que nem eu tenho aí um relacionamento com a professora Nicole, né? A gente dá aula juntos, né? Então, se a gente não tem um padrão de relacionamento aí de comunicação, ela não entende o que eu estou querendo atingir, o objetivo, qual que é o propósito. Ela não vai entender, eu não vou conseguir comunicar corretamente o que eu preciso, né? Que seja em comum acordo entre nós e vai ser uma confusão aí total entre eu e ela, né? Não só nesse tipo de relacionamento, né? Qualquer relacionamento aí de pessoal, de empresa, né? Qualquer relacionamento que você tiver, ou qualquer comunicação que você for fazer com uma outra pessoa, né? Seja numa equipe, seja um amigo, seja com pai e mãe, seja com um namorado, com esposa, com quer que seja as pessoas, se não tiver um padrão de comunicação clara e objetiva, a interpretação da outra pessoa vai ser diferente e sempre vai gerar um problema, né? Então é assim com as máquinas também. Então, turma, como você pensa que funciona o algoritmo? Né? Essa pergunta, essa introdução que eu dei para chegar nessa pergunta aqui. Como que você pensa que funciona um algoritmo? Né? Então, vamos tirar uns minutinhos aqui para você conversar e discutir com o teu colega. Dá um Google talvez, dá um IA aí talvez, né? E conversar e responder o professor em poucas palavras aqui, né? Com as suas palavras, eu prefiro que seja com as suas palavras aqui, né? Não copie e cola. Do que você acha de como que funciona um algoritmo, né? Tirando também a conclusão, né, do que o professor falou, também isso já serve de apoio para vocês tirar a resposta de vocês, mas eu queria ouvir a resposta de vocês agora, tá? Então eu vou dar uns minutinhos aqui, vocês me respondendo no chat aí, tá? E aí, turma, o professor voltou agora. Agora tem respostas ali pro professor responder vocês, né? Então vamos lá, a gente tinha perguntado o que vocês acham, como que funcionam os algoritmos, né? Eu aguardando aí a discussão, a conversa, a pesquisa de vocês aí na sala, tá? Deu tempo do professor tomar um gole de café aqui agora. E vamos responder aqui, vamos ver as questões aqui do chat. O Leonardo falou que um conjunto de passos organizados que o computador segue para resolver um problema ou fazer uma tarefa. Tá certo? Tá certo a tua resposta, sim, desse jeito mesmo. Luiz, vamos lá, ver o que o Luiz falou. Os algoritmos funcionam como um guia de passos lógicos que, quando seguidos de forma ordenada, né, permitem resolver um problema ou executar a tarefa específica.
Parabéns, é exatamente também a resposta correta. Cada um responde de um jeito, né, turma? Legal isso, mas as respostas são sempre, né, com razão, né, com conceito, né? O Felipe aqui também responde, ó, funciona como uma receita, exatamente isso, e com entradas de dados, um processo, né, que são as operações, e saídas, né, resultados. Exatamente, Felipe, boa a tua resposta, né? Input, né, output, entrada e saída, né, e o processo das operações ali dos resultados, né? Vamos ver o que a Yali falou. A Yali fala que algoritmos auxiliam os desenvolvedores na simulação de ambientes realistas, na criação de enredo e envolventes que reagem às decisões dos jogadores e na otimização das experiências de jogos para se adequar aos estilos de jogos individuais. Respostas bem complexas, hein? Parabéns. Mas é isso mesmo. Está dentro da resposta. Complexa e dentro, né, da resposta. Deixa eu ver. A Mariana agora. Os algoritmos são sequências finitas de instruções, né, utilizadas a fim de resolver um problema, ou, por exemplo, quando você acessa um site, o algoritmo define o caminho para correta abertura da página. Boa colocação, Mariana, boa colocação, né? A gente tem umas sequências de instruções, né? É isso aí mesmo. E se acredita nisso ou não, né? Tem até um filme, né? Um documentário, é, as redes sociais no Netflix. Não sei se vocês já assistiram. Se vocês não assistiram, assistam, recomendo para vocês. Fala sobre as redes sociais e fala sobre os algoritmos, né? E eu, quando eu assisti, eu fiquei até com medo, né? Que cada aplicativo, Facebook, o Instagram, TikTok, ele tem o seu próprio algoritmo, né? E ele responde individual a cada um, né? Então ele sabe que a gente assiste, que a gente gosta, e ele vai criando um perfil ali individual para nós, né? Então dá até medo, né? Dá até medo desses algoritmos agora aí que estão inteligentes, né? Então, tão inteligentes que a Google falou que não consegue mais ter domínio, né, sobre como esses algoritmos estão se adaptando e evoluindo sozinhos, né, automaticamente. Eles criaram, vamos dizer assim, vida própria já, né? Então, é dentro do nosso assunto aqui, né? Só de conhecimento para vocês aí. O Caio fala aqui, são usados para resolver problemas na criação de jogos, né? Na verdade, são usados para criar, né, os jogos e também resolver problemas. Tudo na programação, a gente está ou criando uma solução para alguém que está com problema, para resolução de problemas, ou a gente vai fazer um algoritmo ou algum código para resolver um problema, né? Tá certo tua linha de raciocínio aí, Caio. Algoritmos funcionam, né? A Jennifer. Algoritmos funcionam como receitas ou planos detalhados que definem como resolver um problema ou executar um processo, né? Tá. Jennifer, parabéns, a resposta. Vamos ver do Nicolas agora, acho que é a última aqui. Nicolas diz que é um conjunto de etapas definidas, projetadas para realizar um objetivo específico. Também está correta a tua resposta. São boas respostas, né? Respostas variáveis, né? Isso que o professor gosta de ouvir vocês, porque complementa a aula, complementa o conteúdo aqui. Vocês aprendem porque vocês pesquisam, conversam entre vocês e vocês trazem para o professor também de um ponto de vista diferente, porque todos nós temos um ponto de vista diferente, né? Então, assim, a questão do algoritmo também. A gente vai conseguir fazer o mesmo programa, fazer as mesmas execuções e vai ter exatamente assim o exemplo das nossas respostas aqui, da resposta de vocês. Um vai responder de um jeito, outro vai responder do outro, só que o resultado vai ser o mesmo, né? A aplicação ali final vai ser a mesma. No algoritmo não é nada diferente, né? A gente já viu isso, já sabe que é mais ou menos assim, tá? Alguém assistiu ali, o professor tinha perguntado ali, num comentário, lá no Netflix, as redes sociais? Alguém assistiu? O professor saber que alguém assistiu aí, quer comentar alguma coisa? Não? Acho que ninguém viu, né? Ou ninguém está me ouvindo, né? A Júlia falou que não, né, Júlia? Não sei se você vai ter paciência, Júlia, ou se você gosta desse tipo de conteúdo, né? Ou a turma aí da sala. A Mariana também não. Mas é bem interessante. Vai falar sobre a construção, né, das redes sociais, a importância, o perigo, né, da gente ficar muito tempo nas redes sociais. E
o caos que está agora, né? Questão da inteligência artificial, que gera os algoritmos ali automáticos, né? Personalizados para cada pessoa. E isso que está o perigo da situação, né? A gente fala perto do celular, o celular já sabe que a gente quer comprar videogame, já sabe que a gente quer comprar, viajar, e já vai sugerindo algumas coisas, já sugere pessoas de amizades pra gente, já vai uma coisa atrás da outra, né? O Brian também não, a Yali também não. Então recomendo para vocês aí, se vocês tiverem tempo e gostarem desse tipo de conteúdo aí, tá? Fala sobre tecnologias, tem um pouco de história no meio ali, né? Mas fala mais principalmente das tecnologias, traz um pouco de base também científica, né? É baseado isso em um documentário, então tem totalmente base científica. Não é uma história fictícia, né? É a história da nossa realidade mesmo. O tempo que a gente gasta nos computadores, nos celulares, o que causa isso na mente dos adolescentes, né? Depressão, ansiedade, o grau de suicídios aí. Então tudo isso está envolvido hoje com o uso da tecnologia descontrolada, né? Se a gente usa a tecnologia de forma equilibrada, isso nos ajuda, né? Nos fortalece, nos beneficia. Só que se a gente usa, tudo que a gente usa desequilibrado, acaba causando danos, né? Então são esses danos aí que esse documentário fala. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, respondendo aqui, né? O algoritmo é uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo, né? Todo mundo concordou com isso, falou de alguma maneira ali nas suas respostas. Daí, sendo necessário que esses passos sejam finitos ou operados sistematicamente, né? Só corrigindo aí, alguém falou infinitos, né? Mas a gente fala finitos, né? A palavra correta, finitos e operados sistematicamente, né? Então tem uma ordem ali de sistemas ali lógica, né? Tem uma ordem lógica ali para isso acontecer. O algoritmo, portanto, conta com uma entrada, né? As pessoas falaram aí, alguém falou aí, uma entrada, a gente trata isso com input, né? Que traduzido português para o inglês, né? E a saída, output, né? De informações mediadas pelas instruções, tá? Então são um pedido de instruções para computador, para máquina, e isso gera dados de entrada, né? Foi isso que um aluno ali respondeu. Gera dados para entrada. Essa entrada a gente trata ela com input e depois ela faz a resolução dos problemas ali, das instruções e entrega isso numa saída, né? Que a gente trata isso como output. Tá bom? Claro aí a resposta para vocês? Deixa eu só corrigir uma questão aqui no slide aqui que eu já tinha arrumado isso ontem e desconfigurou hoje de novo. Aí, corrigido já. E daí, tudo tranquilo então? O professor complementou aqui a resposta de vocês, né? De uma forma clara, objetiva, resumida, mas foi tudo um pouco aí do que vocês falaram, né? Tá entendido então? Posso dar continuidade aqui agora? Beleza, Leonardo? Obrigado. Então aqui nós temos aqui, né? Vou dar um zoom aqui para vocês. Nós temos uma receita, né? Ali tem uma sequência ali, ó, uma caixa de leite condensado, condenado, né? Tem gente que fala leite condensado. Uma caixa de leite condenado, uma caixa de creme de leite, 80 gramas de chocolate meio amargo, uma xícara quase cheia de ovo maltine e preparo, levar ao fogo até chegar ao ponto de bico. Quando estiver frio, misture 100 ml de chantilly batido em bem firme, né? Tá? Uma receita ali, como a gente já tinha visto antes. Do lado a gente tem manual, né? O manual do PlayStation. Então ali tem instruções de como usar esse videogame, né? Tá bom? E temos o que mais aqui?
Temos aqui fórmulas matemáticas, né? Que também são algoritmos, né? Temos ali uma ficha inglês, francês, espanhol de plano de estudo. Tá. O algoritmo parece complexo, né, turma? Pareceu complexo, mas não é. É tranquilo, né? Nós vamos entender isso durante esse processo da nossa aula. Por exemplo, aqui, ó, alguns tipos de algoritmos que podemos citar são receitas, acabei de mostrar para vocês, manual de instruções de aparelhos, né? Qualquer outros aparelhos aí, até de carro, funções matemáticas e até mesmo de aulas ali. Foram os exemplos que eu mostrei nessas imagens abaixo. Eu só dei o zoom para vocês enxergarem primeiro ali com mais clareza ali, né? E todas essas questões aqui que a gente acabou comentando já, né? Nos slides anteriores, tá bom? Deixa eu só ver mais uma questão aqui. Ok. Vamos simplificar então, né? Tudo isso aqui que a gente está falando. Então, socialize aí com a sua parceira aí, com o seu parceiro aí do lado, né? Com a tua dupla aí. Pense numa receita culinária agora, por exemplo, né? Ela tem um ingrediente necessário. A gente vai chamar isso de dados de entrada, tá? Então pense aqui com o professor. Então tem passo a passo aí dentro dessa receita para ser realizado ali, né? O que você vai concluir ali, né? Seja bolo, seja torta, seja o que for que você for produzir, tem um passo a passo ali dessa receita, tá? Isso nós chamamos de processamento ou instruções lógicas, tá ok? Então, o final de tudo isso é o resultado do prato finalizado, tá? Então, eu vou pedir agora para você ir rapidinho conversar aí com o teu colega do lado e gere para mim aqui no chat aqui uma receita aí de qualquer coisa aí, né? Um passo a passo aí, só para a gente ver se ficou clara essa questão aí de como simplificar aí o raciocínio, né? A lógica aqui para vocês, tá? Escreve aí, pode ser um, um de dupla aí, um de cada dupla aí, que vocês estão em dois. Escreve uma receitinha aí, um passo a passo aí para a gente entender. Então vai ter uma entrada dos dados, vai ter um passo a passo de como vai ser feita essa resolução e o resultado final, né? A entrega do bolo, tá? Do bolo ou de qualquer outro produto que for fazer ali, né? Tá. E daí depois dessa questão aqui, a gente vai passar um vídeo para vocês. Esse vídeo ele é clássico já, da programação, tá? E só que ele está em inglês, tá, turma? Então vocês vão ter que dar uma lida aí, a não ser que vocês dominem o inglês totalmente, daí vão só escutar, né? Ah, a Júlia falou miojo, né, Júlia? Então descreva lá o passo a passo do miojo, Júlia, para nós. A Mariana falou lá, xícara de leite, colher de sopa de fermento em pó, xícara de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 4 colheres de manteiga, uma xícara de Nescau, né? Estão escolhendo, Júlia? Tá bom, então. Aí o próximo passo ali, né, Mariana? Você pegou os dados. Agora, o que que vai produzir? Vai produzir, como que vai? Vai misturar tudo, beleza. Né? É o próximo passo. Misturou tudo. O resultado final, qual que é o resultado final disso? Um bolo? Um bolo do quê? Só responde isso pro professor. Bolo de chocolate? Deixa eu ver aqui, vamos subir mais o chat. Agora subiu demais, desceu demais aqui. Deixa eu só levantar aqui. Tá? Pode baixar. Não, pode ir vindo agora. Não, pode ir descendo, isso. Mariana, aí, bolo de chocolate, a Mariana respondeu, pode descer. Thaís, vamos ver da Thaís. Ingredientes: 200 gramas de queijo, meio cura ralado grosso, 200 gramas de polvilho azedo, 100 ml de leite, 40 gramas de manteiga, um ovo inteiro, sal a gosto e óleo para untar as mãos. Tá, vamos ver qual que é o resto, Thaís, daí. Como que vai fazer e o que que vai gerar essa receita tua aí. Vamos ver do Brian enquanto isso. O Brian, 2 ovos, um copo de leite, use o copo de requeijão para cada medida, um copo
não muito cheio de óleo, uma colher de sopa de sal, 50 gramas de parmesão ralado, 3 copos de polvilho. Yasmin falou bolo de cenoura, né? E do Brai, o que é, Brai, o teu? Vamos ver da Yasmin o bolo de cenoura dela. Meia xícara de chá, 3 cenouras médias, 4 ovos, 2 xícaras de chá e açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento. Subiu, acho demais. Na hora que eu tava lendo. Aí. Uma xícara de fermento em pó de cobertura, uma colher de sopa de manteiga, colheres de sopa de chá em pó, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite. Tá, esse é o bolo de cenoura dela, né? O objetivo final, bolo de cenoura. Depois tem, no meio disso aí, tem como que vai fazer isso, né? Misturar bem, tá? Passo a passo, preparo. Vamos ver aqui. O modo de preparo, né? Como o meu amigo Oziel aqui da nossa equipe tá ajudando aqui. Tá faltando só os modos de preparo de vocês aí, mas tá certo. Do miojo, vamos ver do Luiz. Miojo, coloque água para ferver, acrescente o miojo, espere por 3 minutos e beleza. Essa é a mais top, né, Luiz? Quem não sabe fazer um algoritmo e uma receita de miojo tem que, né? Tem que nascer de novo, né? Vamos ver o Brian. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Aí, agora melhorou, Brian. Começando pelos líquidos adicionados sólidos e poucos, até homogeneizar tudo, né? Distribuir em forminhas de empada, sem encher completamente. Disponha em assadeiras e asse no forno médio pré-aquecido 180 graus por cerca de 30 minutos. Ou até ficar dourados. Olha só, hein, cara. Você faz isso aí mesmo? Se você faz isso aí, parabéns, hein? Gabriel, 12 colheres de farinha de trigo, um copo de óleo. A Gabriela Cristina. Subiu lá, desce. Aí. Desce. Aí. 3 ovos inteiros, sal a gosto, 2 copos de leite, colher de fermento, 100 gramas mussarela ralada opcional. Tá? Depois tem que ver o modo de preparo, né? E o que vai produzir isso, né? Agora vamos ver da Jennifer. A Jennifer tá... Eu perdi agora, Jennifer. Colocou só 4 xícaras de farinha de trigo. O que você vai fazer? Ah, Gabriela respondeu, torta salgada. A Gabriela Cristina. O Brian, é pão de queijo de liquidificador. Ô, Brian, top, hein? Você sabe fazer isso aí mesmo? Matheus, vamos lá. Limpar a peça de carne. 2. Fatiar carne em bifes. Aí tá melhorando essa receita, hein, Matheus? 3. Então eu já fiquei com vontade já. 3. Colocar farinha de rosca em um prato. 4. Juntar 2 ovos e mexer. 5. Repetir para cada bife, né? Passos. Passar o bife na mistura de farinha nos 2 lados. 5.2. Levar bifes na frigideira até dourar. 5.3. Guardar, dourar, variando ambas as faces. 5.4. Retirar o bife colocando em papel toalha para secar. 5.5. Tirar de papel toalha e juntar numa travessa. 6. Decorar a travessa com folhas de alface. 7. Servir. Mateus do céu, cara. Isso aí é o código do algoritmo de programação, cara. Se fosse fazer um programa e eu fosse uma máquina, eu saberia executar perfeitamente esse teu algoritmo aí. É nessa linha de raciocínio aqui que eu quero que vocês cheguem, gente. De como que tem que ser o algoritmo. O algoritmo, imagine eu como uma máquina, ou, né, tendo que receber essas instruções para fazer esse prato aqui pro Matheus. Se eu não tiver certinho o que tem que ser feito, né? Foi o Pedro? Foi você e o Pedro. Parabéns então, Pedro, também. Só faltou colocar o produto final ali, que é o bife, a milanesa, né? Mas perfeito, perfeito. É essa que é a ideia, né? Deixa eu só voltar lá no Matheus. Aí, tá bom. Aí. Só concluir a ideia do Matheus aqui. A ideia do algoritmo é exatamente isso, que a gente precisa que seja claro, objetivo, né? E seguir passo a passo. Porque se faltar um passo ali no meio desse algoritmo, né, Matheus? Você que sabe fazer, tranquilo. Você vai entender que está faltando aquele passo e vai tentar construir esse passo. Agora eu que estou lendo a primeira vez, quero fazer igualzinho. Se não tiver passo a passo, não vou conseguir fazer, né? Da mesma forma o computador. Vamos ver a Júlia. Uma colher de sopa rasa de pó de café, 100 ml de água quente. Ô, Júlia, isso também é bom, essa receita aí, né? Você só esqueceu de falar mexer, né? E sentar, relaxar, né, Júlia?
Vamos ver o Luiz. Um pacote de miojo Nissin. Minha preferência é automático, calabresa e mexicano. Boa preferência. Modo de preparo, 8 minutos. 1. Coloque o fogo para ferver. Beleza. 2. Em seguida, coloque 4 colheres de ketchup e mexa. Oh, interessante a tua receita, hein? 3. Depois de quando a água estiver fervendo, ponha o miojo. Beleza. 4. Em seguida, coloque o tempero e as colheres de pimenta. Olha, cara, eu vou pegar essa receita para mim, hein? Vou fazer uns miojos lá em casa desse jeito aí. 5. Depois rale a mussarela em cima do miojo. 6. Bom apetite. Boa também, hein? Essa receita é top, hein? Gostei. Mas você tá mesmo na linha do Matheus e do Pedro ali, né? Seguindo certinho ali o algoritmo passo a passo. Porque a gente tem que pensar que alguém vai executar essa tua receita, esse teu algoritmo, né? Então tem que ser esmiuçado ali passo a passo, como que tem que ser o preparo e tudo. Vamos ver a Júlia aqui. A Júlia acho que está complementando só, né? O que ela já escreveu lá em cima. Em uma chaleira coloque água, espere a água ferver. Em suporte para filtro, coloque o filtro, papel e pó. Quando ferver a água doce, despejar sobre o pó, que passará pelo filtro, caindo diretamente na garrafa e sirva a seguir, né? Do café, né, Júlia? É o algoritmo do café. Parabéns, turma. Obrigado pela contribuição de vocês aí, né? Várias receitas aqui, depois eu vou ter que salvar essas receitas aqui, vou pedir para vocês mandar para mim depois, né? Tem coisa aqui que eu quero fazer. A da carne eu já fiquei com vontade, o do pão de queijo também, e do miojo, né? Vou querer fazer. E do café a gente já fez, Júlia. A gente já fez o café aqui, não fui eu que fiz, mas alguém já executou esse algoritmo aqui. E a gente tem um algoritmo aqui para seguir. A gente tem bem certinho aqui. O Zé, né, o Zé? Tem que esquentar a água lá na nossa chaleira elétrica, depois limpar a garrafa, depois colocar o papel filtro no 4 colheres de pó, tem que ser 4 colheres de pó. Colocar o filtro, 4 colheres de pó. Aí passar toda a água da garrafa elétrica e esperar ela descer ali calmamente, com aquele cheiro, aroma de café bem gostoso que já vai dando vontade. E pronto, fechar a garrafa e servir, né? Nós temos o nosso algoritmo aqui. Esse algoritmo todo mundo usa, que é aquele que não usa aqui a gente fica bravo. A gente reclama, nossa, o café ficou com água, né? Bastante água, aguado, ficou com chafé. E às vezes falta água, a gente fala assim, desligaram a Sanepar, faltou água. Então, mas as 4 colheres tem que estar lá. Quem não seguir esse algoritmo aqui do nosso setor que está fora, nem faz café. O café é FFF. Qual que é? FFF fraco? Feio, fraco. Café feio e fraco, se fizer aqui errado. Então, vamos passar o vídeo para vocês aqui. O vídeo é 5 minutinhos. Preste bastante atenção. Vai ter legenda no vídeo, tá? Porque tá em inglês, tá ok? E aí, turma? Viram o vídeo? Conseguiram prestar atenção? Foi mais ou menos aí que o professor fez a atividade com vocês agora há pouco, né? Se as instruções não foram passadas corretamente, né? A gente não consegue produzir, né? O pai fez ali com as crianças ali essa brincadeira ali. E é mais ou menos como que funciona a questão da programação e os algoritmos, né? A gente tem que passar as instruções corretamente ali para que possa funcionar, né? Então, várias tentativas ali das crianças ali tentando executar o script ali do algoritmo correto. Só que quem executa precisa ter as informações ali, né? Passo a passo certinho. Ela não sabe que a parte de cima do pão é a parte de cima, não é a face do pão e vice-versa, né? E colocar a faca dentro do pote passar a faca por dentro do pote e tirar um pouco, né? Um pouco ou bastante ou médio quantidade de pasta de amendoim e assim vai, qualquer outra coisa, né? Então as informações no algoritmo tem que estar bem claro, as instruções tem que estar bem claras, né? Então, espero que vocês tenham entendido, gostado aí dessa interação, desse jeito de explicar aí, né, como que funciona e como é a importância do algoritmo, né, tá bom? O desafio das instruções, né, a gente fez isso aqui com as receitas nossas aqui, alguns alunos ali estão de parabéns que fizeram bem sequência, bem certo ali, né, talvez desse uma melhorada ali, bem pouquinho, teria uma instrução igual essa aqui da menina no final que conseguiu produzir ali o sanduíche, né, talvez poderia dar uma melhorada no seu algoritmo depois, mas conseguiu chegar no final ali na produção correta do seu sanduíche.
tá? Essa que é a ideia aí, então, desse conteúdo aí do algoritmo, tá? E continuando então aqui, né, nós chegamos a imprimir o Hello World lá na tela, na aula passada ou não? Então todo mundo acessa lá agora um pouquinho lá, o online Python lá, dá um print lá, um print entre parênteses lá, né? Abre parênteses, abre aspas, escreve Hello World, vai aparecer lá a mensagem Hello World, né? Se a gente tivesse o VS Code instalado na máquina de vocês, a gente ia estar usando o VS Code agora, tá bom? Mas, como não é possível, a gente vai dar uma verificada aí depois, aí eu vou pedir para a professora Nicole me ajudar, vou ver com as pessoas responsáveis aí o que a gente vai fazer na máquina de vocês. Então a gente vai continuar, né, na estrutura de repetição. A gente chegou a ver alguma coisa de estrutura de repetição na aula passada, gente? Me responda aí. É que eu tô com esse conteúdo aí em várias turmas, então para mim já foi dado essas informações porque eu já fiz, né? Mas se para vocês é algo novo aí. Talvez eu comentei alguma coisa com vocês, né? Alguns slides passados, mas não desse jeito aqui, né? Então vamos ver agora desse novo jeito de ponto de vista diferente aqui, né? O if e o else, tá? Então o conceito if e else, né, é fundamental em programação, né? Ela faz parte da estrutura que a gente usa para fazer o controle de fluxos dentro do programa e permite que a gente tome decisões com base em condições específicas, certo? Então essas informações aqui é bem importante você ter registrado aí no seu caderno, né? Anote aí, dá um print na tela, porque bem provável que vai cair na tua avaliação daqui uns próximos dias, tá? Então dentro de Python a gente enxerga ali o if, né, como se fosse o se, né? Então a palavra if é usada para verificar uma condição. Então a palavra if é para verificar a condição se ela é verdadeira, né? O código dentro do bloco lá, quando é executado, ela vai verificar se essa informação é verdadeira, se essa condição é verdadeira, e aí vai executar a sequência de instrução que está abaixo dela, tá? Essa é uma condição, ok? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu que if, né? Em português a gente chama se, né? A gente fala se não, né? São duas condições. Se chover hoje, eu não vou para a escola, né? E se não chover, aí eu tenho que ir. Então são duas condições, né? Se e se não. Sempre a gente tem que trabalhar nessas condições e as condições são bem vistas, né? E sempre usadas dentro da nossa programação, da nossa linguagem de programação. A gente chama de condição, né? De condicionais, tá ok? Essas estruturas de condições. Que isso faz gerar o fluxo dentro do nosso programa, tá? O fluxo de estruturas, ok? Então, a gente já tinha visto isso, né? Mas eu vou pedir para vocês rodar de novo. Então, copie esse código aqui lá no site lá do Python.org. Não é do Python.org, né? É www. Vamos voltar lá. www.online.python.com. Roda esse código lá dentro lá. Então você vai ter que colocar lá uma variável. De novo a gente está falando sobre variável, né? E a gente vai trazer mais sobre esse conteúdo sobre variável, o que é uma variável. Então a gente pode chamar de variável, mas a variável tem nome. Então essa variável a gente chama de idade. Por quê? Porque eu quero guardar dados dentro de algum lugar na minha memória, no meu computador. Então, quando eu quero guardar um dado em algum lugar, eu tenho que achar esse lugar, falar para ela que eu quero um lugar para guardar essa informação, e eu dou um nome para essa informação, né? Um endereço, porque depois eu preciso buscar essa informação dentro do banco dentro do programa, né? Seja banco de dados, seja no programa da memória do programa mesmo, do computador, né? Isso vai rodar dentro do computador também. Então eu tenho essa memória lá reservada para isso, então eu chamo ela de variável e eu guardo um dado dentro dela, tá? Então essa variável eu posso chamar de qualquer nome, né? Se eu estivesse fazendo uma receita de bolo aqui, eu podia chamar ela de bolo. Se eu estivesse mexendo com um carro, eu podia mexer com um carro. Se eu estivesse mexendo com um carro, eu podia chamar de marca, podia chamar de ano. Então essa variável ela tem que ser conforme, né,
o interesse teu ali, né, o propósito que você está desenvolvendo esse código. Nesse caso aqui, a gente está falando que quer que imprima na tela uma mensagem, você é maior de idade, e essa mensagem de maior de idade, então, vai ter a prioridade aqui de nome é idade, né? Então, a gente vai tratar essa variável como idade. Então, eu trato ela como idade e declaro um valor nela, né? Então, eu estou declarando ela, falando assim, essa variável vai lá, no espacinho, vai ser guardada uma informação 18 anos, um número, né? Essa variável aqui guarda um número, um int, tá? E o if aqui é uma condição para isso, ó. Então, eu estou falando, se essa variável que eu declarei lá em cima, que chama idade, for maior, né, ou igual a 18, faça alguma coisa. Então, o que a condição faz? O que o if faz? Ele só verifica se a condição é verdadeira, né? Ou se ela é falsa, né? No caso aqui, ela está confirmando. A condição é verdadeira, então faça a próxima etapa, que é imprimir na tela, escrever na tela, você é maior de idade. Se a variável fosse declarada ali, idade igual, recebendo, né? Não é igual, é igual ali, mas a gente não fala igual, a gente fala recebendo, né? Ela é uma função que está recebendo um valor. Então, se a idade está recebendo 17, por exemplo, então a gente vai verificar essa condição, vai escrever lá, se, no caso aqui, if, se a idade, a variável idade, for maior ou igual a 18, escreva na tela. Ela não vai escrever. Por quê? Porque a variável lá em cima foi declarada com 17. E ela só escreve se for igual ou maior que 18. Entendeu? Então faça o teste aí agora, escreva lá na tela lá de vocês. E me fale aí se deu certo ou não. Eu vou esperar a resposta de vocês. Beleza, turma? Obrigado. Então, vocês testaram, funcionou, né? É um algoritmo simples aqui, né? Tem uma variável, a gente está verificando essa variável, se ela tem essa condição. E se ela tem essa condição, ela vai imprimir na tela, né? Simples, né? Essa é a ideia dos primeiros códigos aí, tá? Voltando aqui, então, dentro do nosso raciocínio. Então, no exemplo a seguir, agora que a gente vai ver, nosso programa vai verificar se o valor da variável é maior ou igual a 18, né? A gente acabou de ver, passado agora. Se for, ele exibe a mensagem você é maior de idade no console. E a gente tem aqui agora, né, a outra condição, else, que é o se não. Então, ele foi lá no código passado que a gente fez, verificou se a variável 18 estava lá 18, né? Se a gente declarou 18. Você pode solicitar, né, como uma entrada de input para o usuário escrever para você esse código escrever essa idade para você na tela, né? Então você vai fazer uma mensagem para ele solicitando qual é a sua idade e vai pedir essa informação na tela para o usuário, né? O usuário vai escrever 17, 18, 20, 30, 40, 50 e ela vai verificar daí nessa condição, tá? Mas esse é um próximo passo que a gente vai fazer, não é agora, é aqui só para vocês entenderem primeiro aqui essa primeira etapa. Então ele verificou lá que a variável era 18, a gente declarou isso, né? A gente não deu opção para o usuário colocar a variável, a gente já declarou a variável com esse valor, tá? Então o código era se for maior ou igual a 18, verifique isso e escreve, se for verdade, escreva na tela você é maior de idade. E se não for? Essa que é a questão que eu quero mostrar para vocês agora, que a gente trata e chama como else, tá? O else a gente trata como se não. Então, se não for a idade de 18 anos, o que a gente vai fazer? O que o programa vai fazer? O que o código precisa fazer? Então, aqui a gente vai explicar agora para vocês. O else, ele acompanha o if, né? Para definir o que o programa deve fazer e quando, né? O que ele deve fazer e quando a condição if não for verdadeira. Então, ele vai verificar se a condição if é verdadeira, ele vai executar uma tarefa. E se não for, o que ele vai fazer? Exatamente essa função do else. Exatamente para isso que serve o else. Tá? Entenderam até aqui o que é a diferença entre o if e o else? Tá tranquilo? Me respondo aí. Beleza, Mariana? Vocês já tinham tido contato
anos anteriores ou algum curso, alguma coisa com a estruturação de repetição, com a condição if e else, o elif, né, que são os dois juntos, são uma outra condição, tá? Me responda aí como que foi a caminhada de vocês aí com a lógica de programação e com a linguagem de programação aqui, né? Nesse caso aqui a gente está tratando de Python, tá, gente? Cada linguagem tem sua particularidade, o seu jeito de escrever, né? As condições ali de como chama, de como declara as funções, como chama as funções, como se declara as variáveis, né? No primeiro ano vocês viram alguma coisa assim? Tá bom, então. Todo mundo está nesse mesmo nível de conhecimento ou alguns ou não? Tem turma que eu converso, né? Alguns conhecem, outros não. Então a gente tem que nivelar todo mundo para ficar todo mundo igual, tá? Então, aqui é outro exemplo aqui para vocês com o else agora. Eu quero que vocês rodem também lá e me digam se está funcionando, tá? Então aqui a gente tem uma variável, só que a variável agora está recebendo o valor 16, tá? Preste atenção lá. Então você só vai complementar com a questão do else lá no teu código. Então a primeira condição é if a variável idade maior ou igual a 18, vai escrever na tela uma mensagem, né? Você é maior de idade. E o else, que é o se não for a verdadeira, se a primeira condição não for verdadeira, a segunda, escreva, você é menor de idade, né? Então ele verifica se é maior que 18 ou igual. Se for, vai escrever você é maior de idade. E se for diferente disso aí, ele vai escrever você é menor de idade, tá? Teste lá então na tela de vocês lá e me responda aí se deu certo ou não. Só a Sara que fez? Quem mais fez aí que deu certo? Mariana, beleza. Vocês têm máquina, PC em casa, notebook em casa? Deu, Leonardo? Deu boa? Acho que já tinha perguntado isso. Se tem, respondo que sim. E se tem instalado VS Code, Python na máquina de vocês? Só para mim saber, para me se organizar aqui, para mim preparar aqui o material para vocês para as próximas aulas, tá? O Richard não tem, né? Só na escola mesmo, né? Tá. Mais alguém está na mesma condição aí? É porque às vezes o professor pede tarefa ou quer pedir tarefa para casa. Todas essas questões tem que ver, né? Ô, Fábio, eu tenho, mas não tenho. Só tenho o jogo instalado. Então, Fábio, se você quiser, dá para instalar aí o VS Code lá na tal máquina, né? Se for interesse teu. A Yali não tem. A Mariana não tem. Tá. A Jennifer não tem. Não, só para me saber, né? Como que tá as questões aí da realidade de vocês. Às vezes o professor quer cobrar alguma coisa para vocês fazerem, produzir em casa. E talvez vocês não vão conseguir, né? Por causa dessa limitação aí de não ter a máquina em casa. Tá bom? Então tá bom. Só pra gente saber. E se tem, né? Quem tem, se está instalado aí VS Code, Python na máquina para poder rodar aí algumas coisas. A Gabriele também não. Tá bom então. Tá? E só vou ver a questão aí com o pessoal aí, com a coordenação com o diretor, para ver se a gente consegue instalar aí Python e... Python tem instalado a máquina de vocês, certeza. O Linux, ele vem instalado Python já, sabe? Talvez vocês conseguem rodar no console aí esses códigos aí. Não sei quem que tem aí. É o Bernardo ou quem que tem mais habilidades aí para entrar no prompt de comando aí do Linux. Linux é ruim, né? É verdade, Fábio. Não é que é ruim, ele é complexo, né? Mas para vocês aprender, na verdade, no complexo é mais difícil mesmo, né? E acho que essas máquinas aí, não sei se vai ter suporte aí. Vou dar uma conversada com o pessoal aí, a gente vai ver, tá? Pra gente preparar nossas aulas aí. Senão a gente vai ficar meio limitado nas nossas aulas também. Que eu queria produzir aí um joguinho com vocês. E, né, não tendo computador em casa e essas máquinas não tendo suporte, vai ficar meio delicado aí, né? Delicada essa situação aí. Mas a gente vai ver, tá bom, turma? Quem tiver habilidade aí, fazer o prompt de comando do Linux rodar aí, você pode rodar no prompt de comando do Linux, esse comando aí, tá?
Você faz ele rodar lá, chama o Python lá no prompt e ele roda no Python, roda no prompt de comando do Linux tranquilo, tá? O Linux mesmo tem o Python instalado nativo, né? O Linux ele é estruturado em Python, já vem com o Python instalado nele, tá bom? Assim como o MacBook também, né? iOS também vem com Python instalado nele, né? A gente pode só dando comando também instalar nele ali atualizações se for necessário, tá? Só no caso aqui teria que instalar um interpretador, né? Uma IDE, o VS Code, e a gente tem que ver ou o PyCharm nas máquinas de vocês aí, mas eu vou ter que ver certinho essa questão. E se puder instalar aí, eu vou ter que ir aí até a escola de novo, novamente aí. Tá bom? Bora continuar aqui então nessa nossa estrutura de repetição. Então estamos lá, nesse caso aqui, né, a idade é 16. O programa não executa o bloco if, né? Vocês perceberam lá, né? Que o programa ele verifica a variável. A variável é 18? Não. A variável é 16, menor que 18? É. Então ela não executa o se, o if, né? Não vai imprimir você é maior de idade. Em vez disso, ela segue para o bloco o else, a seguir, né? Que exibe o quê? A mensagem na tela, o print, você é menor de idade, né? Claro isso? E a gente tem agora uma condição, o elif, né? O elif é o se não se, né? São a junção ali do if e do else, né? Elif, se não se. Então, se não fizer o se e não o senão, ele vai ter essa outra condição, se não se. Se não se, faça essas, né? Se não, faça essas outras opções aqui. Então o elif permite que você verifique múltiplas condições. Olha, é interessante isso. Ó. Então, ele não vai só verificar uma condição e depois a outra, né? Se não der uma, faça a outra. Não. Ele permite que você verifique múltiplas condições, quantas condições você for necessários, né? Em sequências ali. E ele é útil para que você precise, caso você precise verificar mais de uma condição antes de decidir o que fazer. Exemplo, né, que a gente tem então, são essas três estruturas, if, elif e else. A estrutura é bem assim que a gente segue, né? Primeiro a gente coloca o se, depois o se não se e por final a gente fecha com o se não, tá? Então é essa estrutura que vocês vão ver no código, nos códigos por aí, que vocês vão ver no código de vocês também. Tá bom? Tranquilo até aqui? Tranquilo, tranquilo. A gente vai executar agora o se não se. Tranquilo, Júlio? Então, o próximo que a gente vai executar ali é o elif, o se não se, tá? Então, prepare de novo aí lá o interpretador de vocês lá online. E a gente vai gerar o código assim agora. Então, o código vai ser assim, ó. A variável vai receber 17 agora, tá? Então, você declara a tua variável com 17. Vai repetir o se lá, o if, né? Idade maior ou igual a 18, vai escrever a mensagem na tela. Vai colocar no próximo passo o elif, então agora entra elif. Variável menor ou igual a 16, então você está testando uma outra condição. Se ela for menor ou igual a 16, você vai escrever na tela assim a mensagem. Você não pode tirar permissão para dirigir. Então, aí entrou o elif e agora. Aí você entra com a condição else de novo, né? Copia e cola de novo, né? No teu código aí, teu código deve estar aberto, então copia e cola. Vai ser else, né? Vai escrever na tela, se não, escreva na tela, você ainda é menor de idade. Então aqui a gente tem uma variável recebendo 17 agora, né? A gente declarou ela com 17. Vai verificar uma condição, a primeira, o primeiro C. Se não bater no primeiro C ali, se for maior, se não for maior que 18, ele vai pular para a próxima instrução, que no nosso caso aqui é o elif. Então a próxima instrução elif vai verificar se essa variável é menor ou igual a 16. Essa variável não é menor ou igual a 16. Então ela vai pular para a próxima etapa, que é o else. Escreva na tela e você é menor de idade, né? Agora, se você mudar lá a variável, agora você já testou. Primeiro teste essa sequência aqui. A hora que vocês testarem, vocês me dão um ok aí. Fala que deu certo, me dá o sim aí. E depois que vocês testarem essa função, vocês invertam ali a variável, coloque 15, né?
Coloque 15 ou coloque 16. A variável recebendo 16 só para vocês testar. A mensagem da tela vai ser outra. Tá bom? Vou esperar vocês aí, vocês me respondam daí. E aí, turma? Tudo certo? A Mariana testou, deu certo. Quem mais testou aí? Todo mundo testou? Deu certo? Deu certo as duas maneiras? Vocês tiraram a 17, colocaram 16, 15. Deu certo, né? Então tá bom, então. Então nós estamos quase finalizando aí a nossa aula, né? Deixa eu ver quanto tempo ainda. Tá? Mais 2 minutinhos aqui, professor, finalizar esse slide aqui, o professor vai encerrar já, tá? Tá bom? Então aqui, o programa verificou lá, né? Se a idade era maior ou igual a 18. Se verdadeiro, vai exibir a mensagem, você é maior de idade. O segundo tópico, né? Se a idade for menor ou igual a 16, se fosse verdadeiro, ela vai exibir a mensagem, você pode tirar permissão de dirigir. E a terceira condição, se nenhuma das condições anteriores for verdadeira, né? Que é o senão, ele executa o else, né? Que é o senão, você ainda é menor de idade, tá? Então a gente continua na próxima aula depois, tá? Depois a gente termina aí, faz atividade, mais algumas atividades aí. E por hoje a gente fica por aqui, tá, turma? Tranquilo? Boa aula para vocês aí depois aí, né? Bom intervalo para vocês, tá? Até a próxima.